Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria nós estarmos juntos mais uma quarta-feira na presença do Senhor e com a oportunidade de nos conectarmos através desse canal para mais uma aula da nossa escola bíblica. Como os irmãos já sabem, nós vamos reforçar porque temos recebido algumas visitas nessas escolas bíblicas, nessas aulas. A nossa escola bíblica normalmente acontecia aos domingos pela manhã. E nesse período que nós estamos de afastamento, de isolamento, a escola bíblica tem acontecido às quartas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. Então que você possa se assentar agora, pegar o seu caderno, a sua Bíblia e vamos juntos para mais uma aula. Nessa noite o pastor Helder Carantino vai falar a respeito da Igreja de Cristo e a esperança. Que você possa ser abençoado pelo conteúdo da aula de hoje. Deus te abençoe, boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Hoje nós estudaremos o seguinte tema: a verdadeira Igreja de Cristo e a esperança. Na Segunda Guerra Mundial, um jovem chinês de nome Phu Min, ele tinha paixão pelo mar, ele tinha um amor pelo mar. E aí, aos 25 anos de idade, ele conseguiu se alistar para trabalhar como garçom num navio mercante da Inglaterra, da coroa inglesa. E aí ele conseguiu realizar seu sonho de viajar pelo mar. O que Phu Min não esperava é que, ao realizar seu sonho, algo terrível iria acontecer na sua vida que mudaria a sua vida para todo sempre. O navio saiu, se não me falha a memória, do Cabo para uma das Guianas, acho que para a Guiana Holandesa. Para a Guiana Holandesa, isso. Transportando bagagens. E ao passar no meio do mar, no meio do Atlântico, um torpedeiro alemão, que estava na Segunda Guerra Mundial, atirou no navio. Phu Min teve a visão, vamos dizer assim, de pegar um colete salva-vida e pular. E foi isso que salvou a vida dele. Porque os próximos torpedos explodiram com o navio. E Phu Min foi um dos poucos sobreviventes desse navio. Porque o navio, quando foi atingido pelo torpedo, ele acabou explodindo. Mas Phu Min já tinha pulado dentro da água. E ele encontrou um bote salva-vida, tipo uma balsa salva-vida, 2 horas depois que estava boiando no mar. E ele não sabia nadar, olha só. Ele não sabia nadar. O marinheiro não sabia nadar, que ironia, né? Ele encontrou um bote salva-vida. E nesse bote tinha um pouco de comida, tinha uma lanterna, tinha aqueles rojões que você atira, sinalizadores, e tal. E ao olhar aquele bote lá, aquela comida, ele sabia que tinha alguns dias de vida e por isso ele teve a sua esperança de sobreviver acesa. Eu tenho alguns dias aqui de comida, e talvez isso vai dar um pouco de água potável, isso vai fazer com que alguém consiga me achar, até porque vou descobrir que o navio foi torpedeado pelos alemães. Mas o que Phu Min não sabia é que a comida se acabou, passou-se 30 dias, ele à deriva no meio do mar, e ele então começou ele fez do arame da lanterna um anzol, começou a pegar peixes. E um náufrago, ele sabe que a primeira coisa que ele tem que fazer para sobreviver, as 2 coisas que ele tem que fazer para sobreviver: primeiro é não beber água do mar, porque se beber, é questão de 3, 4 dias morre. A segunda coisa, ele vai ter que comer, senão não consegue sobreviver. Então ele tinha que providenciar comida. E ele conta nas suas histórias que teve vez que ele estava com tanta sede que ele conseguiu pegar algumas gaivotas, pegou a gaivota com o resto de peixe que ele colocou lá, e ao pegar a gaivota ele sobreviveu porque ele bebia o sangue da gaivota, era o que tinha para beber.
Quando chovia, ele tentava apanhar um pouco de água para poder beber. E assim foi ele. Agora, meus irmãos, esse Punlim, ele é o recordista de sobrevivência no mar. Sabe quanto tempo ele passou no mar, meus irmãos? 4 meses nesse bote. 4 meses e 13 dias. Ele simplesmente conseguiu atravessar todo o Oceano Atlântico. Ele conta que em determinado dia, já é 4 meses e 15 dias, ele viu que a cor da água começou a mudar, de azul para verde. E ele percebeu então que estava chegando perto de alguma coisa de terra, porque a água já não era a água do mar, era uma água doce. Sabe onde é que ele chegou? Em Belém do Pará. Ele atravessou todo o Atlântico e acabou desembocando no Belém do Pará, quando um barco de pescador o avistou e o resgatou. Punlim, ele é o recordista, repito, de sobrevivência no mar. 4 meses e 13 dias no mar. Nunca ninguém conseguiu isso. Quando souberam da notícia dele, ele passou ainda umas 2 semanas no hospital aqui no Brasil. A Inglaterra mandou um avião buscá-lo. Ele foi condecorado pelo rei Eduardo VI da Inglaterra. Nós sabemos que o navio afundou porque foi bombardeado pelo navio americano. A gente só sabe porque ele sobreviveu para contar a história. Depois ele conseguiu a cidadania americana. Ele foi morar nos Estados Unidos. Morreu nos Estados Unidos. Está com uns 10 anos mais ou menos que ele morreu nos Estados Unidos. Punlim. E uma das coisas das palestras que ele deu, ele escreveu um livro, deu palestra por mundo afora, é que ele dizia que a única coisa que ele podia se agarrar para sobreviver naquela situação era a esperança. Ele disse: eu não podia deixar a esperança morrer. Eu me agarrei à esperança de sobreviver. Essa história de Punlim é muito famosa. Agora, nós cristãos também temos que nos agarrar a uma esperança, porque nós cristãos temos uma esperança que ninguém no mundo tem. Nós temos o que nós chamamos de esperança viva. E é sobre isso que eu queria nesta aula tratar com os irmãos. A esperança cristã. Eu quero afirmar com os irmãos logo de início que a esperança cristã é a certeza de um futuro de glórias. A esperança cristã é a certeza de um futuro de glórias. A esperança de Punlim o manteve vivo. E realmente ele foi um homem famoso. Ele é tão famoso que quando ele foi embora para os Estados Unidos, já não havia mais vaga. O espaço que os americanos tinham dado para a imigração chinesa tinha se encerrado. Mas como era Punlim que estava pedindo para ir para os Estados Unidos, no instante havia uma exceção, porque ele era muito famoso. Ora, se a façanha de Punlim fez com que ele tivesse um futuro de glórias, tanto é que morou em Londres, morou nos Estados Unidos e tal, imagina a nossa esperança, que é a esperança em Jesus Cristo. A esperança cristã é a certeza de um futuro de glórias. A palavra esperança, existe um debate acerca da palavra, mas ela vem do latim spes, que o significado é confiança em algo positivo, expectativa otimista da realização daquilo que se almeja. Esperança vem do spes. Agora, algumas pessoas chegam a questionar que esperança vem de expectare, que em latim significa justamente esperar. E para eles é uma esperança vazia, que representa não uma qualidade de espírito, mas uma simples descrição de um fato. Então existe a possibilidade de esperança de spes, que significa confiança em algo positivo, expectativa. Alguns até acham que tem a ideia de buscar, lutar, procurar. E outros acham que vem de expectare, que significa simplesmente esperar. Em português, as coisas também se confundem. Nós confundimos esperança com esperar em português, na língua portuguesa.
Em latim não existe muita, em grego não existe muita confiança, não existe muita confusão. Em grego não existe a confusão, porque em grego a palavra esperança vem de eupizo. A palavra ocorre 84 vezes no Novo Testamento. Eupizo em grego é esperança. Assim, nós temos uma ideia de esperança no cristianismo e temos uma ideia de esperança no mundo secular. No mundo secular, existem várias correntes para a esperança, mas na Bíblia, no cristianismo, há apenas lições claras e objetivas. Não existe essa confusão que há no mundo secular. Só para você entender. No mundo secular, esperança é apresentado muitas vezes como uma necessidade psicológica. Esperança é uma necessidade do ser, da criatura, assim como segurança, assim como amor, assim como conforto. Todo ser humano busca conforto, toda criatura busca segurança, toda criatura busca ser amado. Mesma coisa é a esperança. A esperança é uma necessidade psicológica. Outros dizem que é um sentimento universal nas criaturas humanas, ainda que não exista base racional para as mesmas. Isso Sartre dizia isso, Jean-Paul Sartre, o ateu existencialista. Ou seja, é um sentimento, é algo da criatura humana. Só por ser criatura humana, ela tem esse sentimento de esperança. É uma coisa universal, mas não existe uma base científica, racional que se explique isso. É apenas uma coisa da criatura, do ser humano. Para outros, a esperança, ainda quando parece ser bem justificada, é transitória e ilusória. Olha, as pessoas têm um sentimento de esperança. As pessoas têm esperança em muitas coisas. Tem esperança do futuro melhor, do governo, nisso e naquilo. Mas é uma coisa transitória e ilusória. Não é algo concreto, real. No mundo secular, as pessoas acham, como muitos filósofos e poetas, que a esperança pode ser algo como uma esperança morta, uma esperança fraca, uma esperança débil, desesperada, fantasma e por aí vai. Eu me lembro de uma canção de Fernando Mendes que eu gostava muito, que trata de uma mulher, acho que o amor da vida dele no hospital, e ele fala da esperança verde. A esperança verde, linda essa canção, lá dos anos 70, eu amo essa canção, me traz muitas recordações dessa canção. E ele fala da esperança verde, porque verde, segundo se fala no popular, é a cor da esperança. Para ver que por isso que eu sou palmeirense. Para essas pessoas do mundo, a esperança, de uma maneira geral, ou ela é imanente e humanizada, ou seja, uma coisa criada no coração do homem, algo da estrutura humana, ou seja, uma coisa humana, imanente, que faz parte da criatura, ou ela é transcendente e utópica, idealizada. Ou seja, quando nós temos esperança em alguma coisa fora da gente, que não é no homem, alguma coisa fora da gente, é uma coisa utópica, é uma coisa idealizada, não é uma coisa certa, concreta. Veja que se você for ter esperança segundo o mundo, para quem é cristão é um desespero, pelo contrário, não dá esperança nenhuma. Porque essas ideias que ele tem de esperança, para mim, essas definições que essas pessoas dão, e olha que eu estou citando aqui vários filósofos, viu? Não estou dando nome para não gastar tempo, mas estou citando várias escolas, escola de Frankfurt, Erich Fromm, Jean-Paul Sartre, Marcuse, até Aristóteles eu estou citando aqui. Então, a esperança para essas pessoas do mundo, sinceramente, não dá esperança para ninguém. No Brasil, nós temos um filósofo, um teólogo, filósofo famoso, chamado Mário Sérgio Cortella. Eu, particularmente, repudio a filosofia do Cortella e, principalmente, a sua teologia. Eu reconheço que, em termos de filosofia, ele tem até um bom conhecimento. Não é nada maravilhoso, mas tem um bom conhecimento. Agora, em termos de teologia, é um desastre total. É um desastre filosófico e teológico, só dizendo que teológico é uma catástrofe. E eu particularmente não gosto das suas ideias, até porque ele é um dos responsáveis, não é só ele, mas é um dos responsáveis pela péssima educação no Brasil. Ele, junto com outros que ele admira e até trabalhou com alguns deles, como por exemplo,
Ele trabalhou com, esqueci até o nome do cara agora, Paulo Freire. E essa educação ruim que nós temos no Brasil, um dos responsáveis é o Mário Sérgio Cortella. E até hoje ele se orgulha de ter colocado esse tipo de educação que está aí. Ou seja, uma das piores educações do mundo. Nossa educação está nos últimos lugares, nos últimos patamares do mundo, e até hoje ele se orgulha disso. Nunca se arrependeu, pelo contrário, ele disse que se orgulha disso. E como ele é uma pessoa bem famosa, conhecida, dá muitas palestras, principalmente palestras motivacionais para a empresa, ele tem uma frase sobre esperança que é muito famosa, que diz o seguinte: a coisa mais importante na vida, quando não temos nenhuma outra coisa, é a esperança. Até aí tá bonito, né? Mas tem que ser a esperança do verbo esperançar, que significa ir atrás, buscar e não desistir. E não a esperança do verbo esperar. Essa não é esperança, e sim espera. Essa é uma frase famosa dele, que ele dá em palestras motivacionais, que ele dá em empresas e por aí vai. Se você ouvir essa frase, você pode até bater palma, aplaudir e achar que é uma coisa bela e bonita. Mas essa frase dele, principalmente quando ele fala isso em públicos cristãos, ele dá palestras seculares, né, para empresas, mas também dá palestras em igrejas, essas coisas todas, principalmente na igreja católica. Quando ele dá esse tipo essa frase é dita numa plateia, num público cristão, isso aqui é um absurdo. Porque segundo essa frase que ele está dizendo aqui, essa frase que é famosa, essa frase dele, segundo ele está dizendo aqui, a esperança está na força de vontade do homem. O que ele está dizendo aqui é que a força, que a esperança está na força de vontade do homem, perseverança do homem, na motivação do homem. Em outras palavras, esperança para ele é a força de vontade que gera a esperança. Ouça bem a frase: a coisa mais importante na vida, quando não temos nenhuma outra coisa, é a esperança. Mas tem que ser a esperança do verbo esperançar, que significa ir atrás, buscar e não desistir. E não a esperança do verbo esperar. Essa não é esperança, e sim espera. Na palestra ele diz que, como toda palestra motivacional, é você ir atrás, é você buscar. Você não pode ficar esperando, você tem que fazer. Em outras palavras, a esperança surge da sua força de vontade. É isso que ele está dizendo, tanto na teologia como na filosofia. Para ele, a esperança que faz você esperar, sem nenhuma participação sua, a fim de que ela se realize, é uma esperança vazia, uma utopia, um delírio. Se você tem uma esperança que você não pode fazer nada, que você não participa, que você não corre atrás, que você não busca, você não tem esperança. Você tem uma utopia, você tem um delírio. É isso que ele está dizendo. Agora eu te pergunto, isso é o que a Bíblia ensina? Essa é a esperança da Bíblia? Esperança na Bíblia é o que estes filósofos, esses, entre aspas, teólogos estão ensinando? Eu lhe garanto que não. Eu lhe garanto que não. E embora muitos teólogos e muitos pastores repetem esses ensinamentos destes filósofos nos seus púlpitos, nas suas igrejas, embora igrejas protestantes até levem o Mário Sérgio Cortella para dar palestras nos seus púlpitos sobre esperança, e ele fala essas coisas aqui, eu lhe asseguro, meu irmão, minha irmã, que isso não é o que a Bíblia ensina. Eu lhe asseguro que a verdadeira igreja de Cristo, que conhece a palavra de Deus, sabe perfeitamente que a nossa esperança não tem nada a ver com o que essas pessoas aqui estão ensinando, que eu falei aqui, que o mundo ensina para você. Não tem nada a ver. Não é uma necessidade psicológica, não é um sentimento humano. Esperança na Bíblia não é transitória, não é ilusória, não é nada disso. Não é o que o Cortella falou, que é ir atrás, que é buscar, que é a força da vontade que gera esperança, de jeito nenhum. Aí você me pergunta, pastor, então o que é esperança biblicamente falando na Bíblia? Vamos lá. Esperança na Bíblia, ela se relaciona com fé e o amor. Elas são inseparáveis. Esperança na Bíblia, ela tem duas irmãs gêmeas, a fé e o amor. No caso são trigêmeas, né? Fé, amor
e esperança sempre estão ligadas, nunca são separadas, elas são inseparáveis. Por exemplo, 1 Coríntios 13:3. 1 Coríntios 13:3. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor, mas os três estão ligados. Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Veja, esperança, fé e amor sempre juntos. Mais um exemplo, Colossenses 1:4-5. Colossenses 1:4-5. Colossenses 1:4-5. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes convistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, é Colossenses 4:5. Você vai encontrar o amor, você vai encontrar a fé e você vai encontrar a esperança, porque elas estão sempre juntos. Fazendo um breve paralelo entre os três, podemos dizer que o amor é o objeto da fé, a qual é o mecanismo para se alcançar a esperança. Em outras palavras, a esperança é obtida por meio da fé e a fé que nós temos vem do amor a Deus. Então, as três coisas são inseparáveis. Eu amo a Deus, por isso eu tenho fé em Deus e isso me gera esperança. Essa é a primeira coisa que a Bíblia ensina, eles são inseparáveis. A esperança, eu posso afirmar para meus irmãos, que é um dos três grandes pilares da vida cristã. Que verdades a Bíblia ensina sobre a esperança? Vamos ver três verdades sobre a esperança, além do fato que eu acabei de falar, que elas são inseparáveis. A fé e a esperança e o amor são inseparáveis. Aliás, para você entender o que é a esperança na Bíblia, a primeira coisa que você tem que entender é que elas são inseparáveis, como eu mostrei aqui. Eu coloquei alguma base bíblica, mas existe muito mais base bíblica para isso, é porque o tempo não dá. Então essas aqui são suficientes que eu dei. Então vamos ver então essas três verdades sobre a esperança, a partir do fato de que esperança só existe se vier junto com fé e amor. O mundo não entende o que é esperança e não dá esperança, porque no mundo você pode ter esperança separada da fé e do amor, e por isso que não dá certo. Não tem jeito. Esperança cristã dá certo porque ela é inseparável, a fé e ao amor. Só aí já muda muita coisa. Mas vamos ver então essas três verdades. Primeiro, o que a Bíblia ensina sobre a verdadeira esperança, sobre a esperança bíblica? Primeira coisa que a Bíblia ensina é que devemos pôr a esperança das nossas lutas em Deus. A esperança bíblica é uma esperança que está centrada, fundamentada numa pessoa, Deus, não num conceito, numa pessoa, Deus. Isso é o que a Bíblia ensina sobre esperança. Eu vou até trabalhar um pouquinho isso no próximo ponto, mas por enquanto devemos pôr a esperança das nossas lutas em Deus. As pessoas trabalham, se esforçam, mas contam com o poder de Deus ao enfrentar e superar os desafios e lutas da vida. A minha parte é colocar em ação a minha fé. A minha parte é colocar em ação o meu amor. Não é correr atrás, como Cortella fala, buscar. Não. O que eu vou fazer? Olha, eu vou fazer a minha parte, colocando a minha fé em Deus, o meu amor em Deus, sabendo que a minha esperança tem sentido porque ela está posta nas mãos de Deus. Jeremias capítulo 17, 7 e 8 diz o seguinte: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Isso é esperança na Bíblia. A nossa esperança é uma pessoa, Deus. Nós devemos pôr a nossa esperança em Deus.
Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele continua, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, passe o que passar, aconteça o que acontecer, as suas raízes estão fincadas na água da vida. O Salmo 121, que é bem conhecido, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Podia ser colocado assim, de onde me virá a esperança? Aí vem a resposta, o meu socorro, ou a minha esperança, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. A Bíblia ensina que nós devemos pôr a esperança das nossas lutas em Deus. Isso muda tudo. Não é uma filosofia, um conceito humano, não. A esperança cristã é centrada num Deus Todo-Poderoso. Biblicamente falando, ter esperança é esperar por algo que não se vê. Na Bíblia, esperança na Bíblia, você espera, se você tem esperança, você está esperando algo que você não vê. Mas na questão bíblica ela tem uma diferença. É esperança em algo que não se vê, mas que foi prometido por Deus. Aquela grande seção de Romanos capítulo 8. Eu vou ler apenas alguns versículos. Romanos capítulo 8. Mas em Romanos capítulo 8, vou pegar aqui só, deixa eu ver aqui, 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25. Veja só. Porque na esperança fomos salvos. Nós, crentes, dizemos que somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. É isso que nós, crentes, dizemos. Somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Mas por quê? Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Quem é que nos deu essa esperança? Foi o homem? Foi nós mesmos que demos essa esperança para nós? Foi nós buscando? Não, Jesus Cristo. Deus nos deu essa esperança. Por isso que devemos pôr a nossa esperança das nossas lutas em Deus. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos no que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí vai explicar, em todo o capítulo 8 de Romanos, por que nós temos essa esperança. Por causa do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Santa fez um acordo entre Deus e Deus, Pai, Filho e Espírito, que nos dá a certeza da nossa esperança. Por exemplo, no versículo 1, ele diz que nós temos Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que nós temos esperança da salvação? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, o Espírito Santo de Deus, ou seja, é a Trindade agindo para que nós possamos ter esperança, que nós possamos colocar em Deus a esperança das nossas lutas. No versículo 3, porque o que for impossível à lei, no que estava enferma, isso fez Deus. Em 2 versículos você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. Por isso que ele afirma, nenhuma condenação há. Nós somos o povo da esperança. Por quê? Porque a nossa esperança, a esperança das nossas lutas, das nossas dificuldades, está em Deus. Nós devemos pôr a esperança das nossas lutas em Deus. A esperança é como se fosse o combustível do crente. É aquilo que traz sentido à sua existência. Eu posso falar disso em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 1 Tessalonicenses 1, 3. A esperança é como se fosse o combustível do crente. É aquilo que traz sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Paulo diz, recordando-nos
diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se lembra dos Tessalonicenses, recorda deles, porque o que dava força aos Tessalonicenses, e olha que eles estão passando por provações aqui, não? Mas o que dava força a eles, ele vai dizer, olha, eu me recordo de vocês, eu oro a Deus, agradeço todo, esse versículo 2, agradeço todo dia a Deus por vocês. Eu menciono vocês todo dia nas minhas orações. Por quê? Olha o tripé aí. A operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Em quem? Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É o combustível, é aquilo que traz sentido para a sua existência. Por que nós podemos lutar? Por que nós podemos acreditar? Por que nós podemos ter uma vida boa, uma vida alegre, uma vida feliz? Porque nós somos o único povo na terra que tem uma esperança verdadeira. É o nosso combustível. A primeira vez que a palavra esperança aparece na Bíblia é em Mateus 12, 21. É a primeira vez que a palavra esperança aparece na Bíblia, Mateus 12, 21. Mateus 12, 21. E no seu nome esperarão os gentios. Pastor, cadê a palavra esperança? Esperarão aqui é a palavra eupizo. Eupizo, que em grego é esperança. E a primeira vez que a palavra aparece no contexto da chamada geral de Jesus. Aquela famosa chamada geral em que Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, é importante até você ler, Mateus 11, 28 a 30, que nós chamamos de chamada geral. Quando Jesus se proclama como Messias, ele começa seu ministério de cura, ele começa seu ministério de pregações, ele chama para si os 12 apóstolos, isso está no capítulo 10, ele convoca os seus 12 apóstolos, e ele começa então a mostrar que ele é o servo de Deus, o Filho de Deus enviado à terra para servir, para trazer esperança. E quando chega no versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, de espírito. Meu fardo é leve. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E é nesse contexto que a palavra esperança aparece. Para você que está cansado, para você que está sobrecarregado, para você que está ferido, para você que está com lutas, com dificuldades, com sua alma quebrada, com traumas, com feridas, com cansaço de tantas lutas, às vezes financeira, às vezes lutas de relacionamento, às vezes lutas de, falta de compreensão, falta de amor. Tudo isso deixa a gente cansado, sobrecarregado, ferido, machucado. Traições, mentiras, falsidades, abandono de pessoas. Então tudo isso, Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é interessante que a palavra aqui, a palavra esperança, em Mateus 12, 21, que é a primeira vez que a palavra esperança aparece no Novo Testamento, e no seu nome esperarão aqui, a palavra eupisos, a palavra de esperança. Esperarão os gentios. A palavra gentil aqui também é interessante, é a palavra etnos, na língua grega. Etnos. Etnos, de onde vem a palavra etnia, etnias. E em Cristo Jesus, por isso está dizendo assim, e em Cristo Jesus terão esperança todos os povos, todas as etnias, todas as raças, todas as tribos, todas as nações. A primeira vez que a palavra esperança aparece na Bíblia é ligada a Cristo.
Jesus vai nos dar esperança, esperança a todos. Por isso que ele chamou aqui no versículo em Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim todos. Por quê? Porque ele é a esperança para todos os povos. Thomas Adams, que era um puritano, um pregador puritano, aliás, ele é chamado de o Shakespeare dos puritanos, porque ele era poeta, era muita coisa aí. Dramaturgo, escritor, pregador, enfim. E Thomas Adams tem uma frase que diz o seguinte: o desespero é a esperança totalmente morta. A presunção é a esperança totalmente louca. O cristão nem pode ser desesperado e nem pode ser presunçoso. Se ele é presunçoso, é uma esperança louca, porque com presunção ele não vai, com orgulho, com arrogância, ele não vai alcançar nada. Mas se ele é um desesperado, sabe, ele tem uma esperança morta. O nosso Deus nos dá uma esperança viva. Vinde a mim todos. Por quê? Porque no nome de Cristo terão esperança todos os povos. Então essa é a primeira coisa que a Bíblia nos ensina. Devemos pôr a esperança das nossas lutas em Deus. Essa é a primeira coisa. Devemos pôr a esperança das nossas lutas em Deus. A segunda verdade que a Bíblia ensina sobre esperança, que eu já adiantei, é que a esperança para nós é o próprio Deus. Para nós, esperança não é uma ideia, como eu falei, não é um conceito filosófico, não é uma definição linguística, uma necessidade existencial, como dizia Sartre, não é uma particularidade do ser, não é uma atitude positiva, eu tenho que vai, eu vou conseguir, aquela coisa de pensamento positivo, ou um aspecto motivacional, como falou Cortella. Não! Esperança para nós cristãos é uma pessoa, Jesus Cristo. Esperança para nós é o próprio Deus. Deus é a nossa esperança. Veja que é bem diferente do que o mundo ensina, como eu acabei de dizer. O Cortella diz que você tem que se motivar, buscar atrás, aquela coisa toda. A Bíblia diz: esperança é você, a esperança para nós é uma pessoa, é o próprio Deus. Deus é a nossa esperança. Abre para Romanos 15:13 para fazer uma coisa. Romanos 15:13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer. Preste atenção. O Deus da esperança, a esperança não é um conceito, não é uma ideia, não é uma força de vontade, não é um pensamento positivo, não é um aspecto motivacional. Eu vou me motivar para ter esperança. Não. Esperança é o próprio Deus. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Ou seja, Deus é a nossa esperança, porque Ele é o Deus da esperança, segundo a Bíblia. E quando eu boto fé, quando eu creio, quando eu me encho de gozo e paz na minha fé, na minha crença em Deus, sabe o que acontece? Eu tenho esperança. Romanos 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, na vossa fé, para que sejais ricos de esperança. Quando eu creio em Deus, eu boto a minha fé no Deus da esperança, o Espírito Santo age dentro da minha vida, do meu coração, me trazendo esperança. Veja que não está no homem a esperança, não está nas ideias humanas, não está no esforço humano, mas na graça de Deus. Isso é a esperança que a Bíblia ensina. Não é uma palestra motivacional, um aspecto motivacional, mas é um Deus Todo-Poderoso que coloca no meu coração, por meio de Jesus e no poder do Espírito Santo, a esperança.
E uma vez que na minha fé, na minha crença, eu me encho da esperança em Deus, eu passo a ter esperança. Em outras palavras, nós não cremos numa auto-esperança, como eles estão ensinando. Nós cremos numa esperança do alto. Nós não cremos numa auto-esperança gerada pelo esforço humano. Nós cremos numa esperança do alto, gerada pela graça de Deus. Esperança na Bíblia é uma pessoa, Jesus Cristo, ou Deus, como queira. Colossenses 1:27. Olha o que Colossenses 1:27 diz. Como é que o apóstolo Paulo apresenta Jesus? Como é que Cristo era para o apóstolo Paulo? Como foi que o Espírito Santo soprou em Paulo para escrever em Colossenses 1:27, falando para a igreja cristã? Colossenses 1:27. Diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso que o mundo não entende o que é esperança e não consegue ter uma esperança verdadeira. Por quê? Porque eles ensinam a autoesperança. Mas a Bíblia ensina a esperança do alto. Cristo em nós, que é um mistério para o mundo, mas para nós é uma revelação, é a esperança da glória. Cristo é chamado de esperança da glória, uma esperança gloriosa. Eu gosto muito da frase de Machado de Assis, quando ele diz que há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos, mas tem outras pessoas que sorriem por saber que os espinhos têm rosa. Se você tem esperança segundo o mundo, você vai chorar, porque as rosas têm espinhos. Mas se você tem esperança segundo a Bíblia, você vai sorrir, por saber que nos espinhos tem rosas. Ou seja, por maior que seja a minha luta, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o espinho na minha carne, eu tenho motivo de rir, porque nesse espinho tem a rosa de Sarão, Jesus Cristo. Na Bíblia, Deus é a nossa própria esperança. Isso fica claro também lá em 1 Timóteo 1:1. 1 Timóteo 1:1. Mais uma vez nós encontramos essa ideia na Bíblia. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. O que a Bíblia ensina é que a nossa esperança é uma pessoa. Deus é a nossa própria esperança. Essa esperança é centrada no fato de Deus ser quem Ele é, um Deus fiel. Nossa esperança não é em coisas, não é nem em nós mesmos e nem em pessoas, porque nós falhamos, nós somos falhos, mas a nossa esperança é centrada num Deus fiel. Deus é nossa esperança e isso me dá segurança porque Ele é fiel. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. A minha esperança é uma esperança segura, porque está baseada, alicerçada no Deus fiel, que guarda a sua promessa, que guarda as suas promessas, que guarda a sua aliança. O Espírito Santo nos dá esperança, Jesus é a nossa esperança, isso muda tudo. Não é um conceito, não é uma motivação. Eu fico pensando naquelas pessoas que ouvem aquelas palestras motivacionais e saem de lá animado. Aí passa um dia, 2 dias, vem as dificuldades, 3 dias, não consegue vencer a dificuldade, aí pum. Por quê? Porque eles ensinam essas pessoas a serem seu Deus e a sua esperança. E quando eles não conseguem vencer as dificuldades, ou quando eles não conseguem ser fiéis àquela busca motivacional, aí, meu compadre, tem um baque.
Mas, se você coloca a sua esperança num Deus fiel, num Deus verdadeiro, num Deus que guarda a sua aliança, muda tudo. Tito diz de Jesus Cristo, na carta de Tito, que nós estamos guardados, seguros nas promessas, na obra de um Deus que não pode mentir, um Deus que fez uma promessa e que cumpre todas as suas promessas. Ariano Suassuna, já que eu citei Machado de Assis, deixa eu citar Ariano Suassuna. Ariano Suassuna costuma dizer que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. É o nosso caso. Nós somos realistas, nós temos uma realidade concreta que nos dá esperança. Que realidade é essa? Jesus Cristo. Em Cristo nós temos a esperança certa que chegaremos a Deus, que chegaremos à vitória. Eu falei de Tito, deixa eu ler para você. Abre lá em Tito. A carta a Tito. É Tito 1. O capítulo é longo, eu vou apenas abreviar alguns versículos para vocês. Por exemplo, versículo Tito 1, 2. No versículo 1, ele se apresenta que é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Aí vem o versículo 2. Na esperança, olha aí a esperança aí, da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos dias eternos. O capítulo todo aqui fala de esperança, capítulo de 1 a 15, mas aqui é suficiente para nós. Ou seja, esperança na Bíblia ela é até diferente da língua portuguesa. Esperar em português, ou esperança em português, é algo que está lá na frente, você está esperando, mas pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que consiga, pode ser que não consiga. Na Bíblia não é assim o significado. Pelo fato da nossa esperança ser o próprio Deus, é algo que está lá na frente, mas que é certo. É certo, por quê? Porque foi Deus que prometeu. Porque nossa esperança é Deus. Porque nós pomos a nossa esperança em Deus. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes da fundação do tempo. Aí você vai ver no capítulo aqui, você vai ver que não existe nenhuma dúvida na esperança dele. Nenhuma dúvida. Por quê? Porque está em Deus. E Deus é a nossa própria esperança. A terceira e a última coisa que a Bíblia ensina sobre esperança é que, em primeiro lugar, como eu falei, nós devemos colocar a nossa esperança das nossas lutas em Deus. Isso é o que a Bíblia ensina. Se você for enganado por palestras motivacionais, por ideias filosóficas, e você começar a colocar esperança em você ou em qualquer outra coisa, você não está vivendo a esperança bíblica. O que a Bíblia nos ensina é que devemos pôr a esperança das nossas lutas em Deus. Aí você diz, pastor, mas e aí não temos que fazer nada? Por exemplo, uma pessoa que está com esperança de arranjar um emprego. É claro que você vai mandar seu currículo para um lugar, é claro que você vai buscar, você vai pedir ajuda às pessoas, vai divulgar nos meios de comunicações, LinkedIn, essas coisas todas. Você vai bater na porta de fábricas, de empresas, isso você vai fazer. Mas você tem que saber que a sua esperança não é de seu esforço. A sua esperança é que Deus vai te abençoar e vai abrir uma porta de trabalho para você. E se você não fizer isso, sabe o que acontece? Daqui a pouco tu desanima e não vai nem buscar mais. Porque esperança humana tem pavio curto, viu? Dura pouca coisa. Nossa esperança das nossas lutas é em Deus. Isso em qualquer área, na saúde, nos relacionamentos, problema financeiro, emprego. Devemos pôr a esperança das nossas lutas em Deus. A segunda coisa que a Bíblia ensina é que o próprio Deus é a nossa esperança. A esperança para nós cristãos não é uma ideia, é uma pessoa. Jesus Cristo, Deus como queira, é a nossa esperança. Deus é a nossa própria esperança. Lembra do que eu falei? Nós não cremos em autoesperança, cremos em esperança do alto. E por último, a Bíblia ensina sobre esperança que as promessas de Deus são a fonte da esperança certa.
As promessas de Deus são fonte de esperança e certeza para todo cristão. A nossa esperança está colocada no Deus que fez promessas para nós. E isso muda tudo, isso faz toda a diferença. Uma vez que a minha esperança em todas as áreas da minha vida está centrada nas promessas de Deus, isso muda tudo. Romanos capítulo 15, se você for lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, esse capítulo que ele vai falar sobre esperança também, diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, Paulo está dizendo, meus irmãos, ele está apresentando Jesus Cristo na carta aos Romanos. E ele diz, olha, tudo quanto foi escrito. Ele citou aqui várias coisas dos profetas, né? Isaías, Jeremias, ele cita o livro de Gênesis, Hebreu, o Levítico. Ele cita vários livros aqui da Bíblia. Ele diz, olha, tudo aquilo que foi escrito para nós, todas aquelas promessas, estão se cumprindo nesse momento. Se cumprindo em Cristo Jesus. Porque tudo o que foi escrito para que nós tenhamos esperança. Ou seja, todas aquelas promessas estavam sendo cumpridas, porque Deus é fiel às suas promessas. A promessa de Deus são a fonte de esperança certa. E as promessas cumpriram-se em Jesus Cristo, e Jesus vai fazer promessas para o futuro. Ou seja, em Cristo se cumpriu muitas promessas, mas o próprio Cristo também fez promessas para se cumprir ainda no futuro, que estão se cumprindo, inclusive. E nós, do mesmo jeito que as promessas de Deus se cumpriram em Cristo Jesus, nós podemos confiar nessas novas promessas, porque do mesmo jeito vai se cumprir. Paulo consola os Tessalonicenses com essa ideia. Vá lá para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 em diante. Olha só. Nós, porém, 1 Tessalonicenses 5, 8 em diante. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Nós não somos os que dormem, as pessoas que não têm Cristo. Nós somos as pessoas que não estão dormindo. Nós podemos tomar o capacete da esperança. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, Paulo console uns aos outros, porque a tua esperança, a nossa esperança, está em Jesus Cristo e nas promessas que Ele nos fez. Ele não nos destinou para a ira, para a condenação, mas para a salvação. Ele consola que tenham esperança, porque a esperança nossa está em Deus. Deus é a nossa própria esperança, e a nossa esperança se firma nas promessas desse Deus. O autor de Hebreus convoca o povo a guardar firme a confissão da esperança. Isso está lá em Hebreus 10, 23. Se você for lá em Hebreus 10, 23, Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. E lembre-se que eu falei no começo, duas coisas que eu quero que você se lembre aqui. Duas coisas. Uma que eu falei agora e outra que eu falei há algum tempo atrás.
Primeiro, lembre-se que eu falei que na Bíblia existem 84 versículos acerca de esperança. Então a palavra 84. Não dá para citar 84 versículos numa pregação. Estou citando apenas alguns. Nesse daqui, que eu acabei de ler para você, ele está dizendo assim, olha, mantenha firme a confissão da esperança. Mantenha firme que Deus é o teu ajudador. Mantenha firme que Jesus é teu Salvador. Mantenha firme a confissão que você fez no batismo, de Cristo ser o seu Senhor e seu Salvador, único Senhor e único Salvador, único mediador. Mantenha firme que você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Mantenha firme a esperança de que Cristo vai te ajudar, vai te livrar, vai te socorrer, vai te proteger, vai te curar, vai te sarar. Mantenha firme essa confissão. Mantenha firme a confissão de que não há problema aqui que Deus não possa resolver, porque Deus te ama. Mantenha firme essa confissão de que Jesus te ama. Esse aqui é o resumo do que Paulo está dizendo aqui, do que Hebreus está dizendo aqui. Hebreus 10, 25. Guardemos firme essa confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é... Por que eu tenho esperança? Porque Jesus me deu a esperança, me dá a esperança. Ele prometeu que me amaria, Ele prometeu que me salvaria, Ele me prometeu que curaria, Ele me prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação, Ele prometeu que voltaria, Ele prometeu que viria me buscar, Ele me prometeu moradas celestiais, Ele prometeu que eu sentaria para julgar as nações, Ele me prometeu que eu seria herdeiro e co-herdeiro dele no reino da glória. Por isso, eu tenho esperança. O Espírito Santo é a garantia desta promessa. Diz Efésios 1,13. Até falei disso na pregação passada, né? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da... Ele não prometeu o Espírito Santo? Eu vou, e quando eu for, enviarei o Consolador. Ele estará convosco. Fará vocês lembrarem de tudo que eu ensinei. Estará para sempre convosco. Ele vai dar do que é meu para vocês. O Espírito de Deus, o Espírito da verdade que o mundo não vê, não conhece. Ele prometeu, Ele cumpriu. E o Espírito Santo em nós é a garantia de que todas as promessas de Cristo serão cumpridas. Lembre, meus irmãos, não precisa você abrir, vou só citar para você, Hebreus capítulo 6, vamos abrir, né? Hebreus capítulo 6, versículo 13. Eu vou parafrasear para você isso aqui, Hebreus 6, 13. Hebreus capítulo 6, versículo 13. O autor de Hebreus está falando dessa esperança, dessa segurança que nós temos nas promessas de Deus. Hebreus 6, 13. Pois quando Deus fez a promessa, está falando de promessa, você pode confiar, porque se Deus prometeu, Deus cumpre. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Em outras palavras, meu querido, veja como é o contrário de tudo o que o mundo ensina. Eu tenho esperança, não é porque Deus fez... Desculpa. Eu tenho... O celular caiu. Eu tenho esperança, não é porque Deus fez um acordo comigo. Nós temos esperança, nós cristãos, não é porque Deus entrou em aliança comigo. Não. Nós temos uma esperança porque Deus fez uma promessa a Ele mesmo. É o que Hebreus está dizendo aqui. Em outras palavras, a nossa esperança nas promessas de Deus é uma esperança não porque Deus fez um acordo comigo, porque eu sou falho, eu sou pecador, você é falha, você é pecador. Você é pecador ou pecadora. Se fosse uma aliança entre Deus e eu, já teria se caído por terra. Não porque Deus falharia na aliança que nós fizemos, mas porque eu falho com Ele, você falha com Ele. Deus, quando nos fez as promessas,
quando nos deu a verdadeira esperança, a viva esperança, Ele jurou por Ele mesmo. Ele fez um acordo com Ele mesmo. Por isso que a nossa esperança é um acordo entre Deus e Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus jurou por Ele mesmo que seria para nós uma esperança viva. Se você for lá em Gênesis capítulo, não precisei não, Gênesis 22, lá quando Deus faz as promessas a Abraão, que Ele manda Abraão abrir um animal e colocar em duas bandas, uma banda do animal para um lado e uma banda do animal para o outro. Por quê? Porque esse era o meio que as pessoas faziam juramentos na antiguidade. Quando as pessoas queriam fazer um contrato, um acordo, uma aliança, eles tinham um ritual. E o ritual era abrir um animal e colocar uma banda do animal para um lado e uma banda do animal para o outro. E aí as pessoas passavam entre os dois animais. Quando o primeiro passava, dizia: aconteça comigo o que aconteceu a esses dois animais, o animal partindo no meio, se eu não cumprir a aliança. Aí você passava. Aí vinha o outro lá para cá, passava também e dizia: aconteça comigo o que aconteceu a esses dois animais se eu não cumprir a aliança. Então esse era o modo, vamos dizer assim, de registrar a aliança, de você firmar uma aliança. Se você for lá em Gênesis 22, você vai ver depois devagarzinho lá, quando Deus fez uma aliança com Abraão, que Abraão parte os animais, lá Abraão espera Deus passar, Deus vir. E ele espera e pega no sono. Quando ele acorda, ele só vê aquela bola de fogo passando. Abraão não passa entre os dois animais, quem passou foi Deus. Deus passou sozinho. Por quê? Porque Deus jurou por Ele mesmo. É o que o autor de Hebreus está explicando aqui. Olha, Deus, nós que somos Abraão da fé, né? Nós somos os israelitas da fé, o Abraão da fé. Abraão é nosso pai pela fé, ou na fé. Aquela promessa lá, quando Deus passou sozinho nos animais, é para hoje. Deus jurou por Ele próprio. Deus fez uma promessa a Ele mesmo, de que seria o nosso ajudador, de que seria o nosso Salvador. E se for contar as promessas de Deus, irmãos, por isso que eu falei algumas vezes atrás, a segunda coisa que eu queria que vocês se lembrassem, que pode existir todo tipo de crente no mundo. Não pode existir um crente sem esperança. Isso não pode. Crente é o povo da esperança. Até porque lá Abraão cortou um cordeiro, né, para fazer a aliança. Embora ele não tenha passado, Deus passou sozinho. O autor de Hebreus está dizendo que além de Deus ter jurado por Ele mesmo, Ele fez um sacrifício perfeito. O cordeiro que morreu é um cordeiro perfeito, no caso de Jesus Cristo. Ele é um sacerdote perfeito. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Abre para João capítulo 1, 2, 25. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 25. O apóstolo João está falando para nós permanecermos nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Vou ler o versículo 24. 1 João 2, 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Veja o acordo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Permaneçam nas promessas de Deus. João está dizendo para os seus leitores. Aí ele continua. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Qual é? A vida eterna. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Essa expressão, Ele mesmo, isso dá peso. Ele não mandou por ninguém.
nem por anjos. Ele mesmo nos fez essa promessa. Que promessa é essa? A vida eterna. Isto é esperança na Bíblia, meu irmão. Esperança na Bíblia não é um conceito, não é uma ideia. Esperança na Bíblia é uma pessoa. Por isso devemos pôr a esperança das nossas lutas em Deus. É a primeira coisa que a Bíblia ensina. Devemos pôr a esperança de qualquer que seja as nossas lutas em Deus. A segunda coisa que a Bíblia ensina é que a nossa esperança é o próprio Deus. Deus é a nossa esperança. E a terceira coisa que a Bíblia ensina é que as promessas de Deus são fonte de esperança e certeza. Nós podemos ter certeza da nossa esperança porque ela foi uma promessa feita por Deus. Quando eu vejo a história de Punlin, do chinês, que realmente é uma coisa admirável, 4 meses no meio do mar, e ele conta na sua história que teve uma vez que passou um navio mercante que viu ele, mas não o resgatou porque ele era chinês. E a esperança dele naquele momento se esvaiu. Só não me resgatou porque eu era um Chino oriental. Como estava na Segunda Guerra Mundial, às vezes o cara achou que era, deve ser algum inimigo chinês ou japonês, né? Japonês que está aí, então deixou o cara lá. Ele disse que quando viu aquele navio partindo, deu uma tristeza nele. Depois ele disse que aviões americanos o viram. Aviões de patrulha americanos jogaram até boia sinalizadora. E aí ele foi jogado para longe e as boias também. De novo a esperança foi por água abaixo, né? Mas ele ainda manteve a esperança. Então depois de 4 meses e 15 dias, 13 dias, ele conseguiu chegar no Belém do Pará, depois de atravessar o Oceano Atlântico num bote salva-vida. Esse homem é colocado como exemplo de uma pessoa que não perde esperança. Agora, meus irmãos, imagina nós que temos como capitão do nosso navio, como grande timoneiro da nossa embarcação, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Nós jamais podemos perder a esperança. Eu quero concluir esse estudo com uma frase muito famosa de A.W. Tozer, pregador, escritor cristão A.W. Tozer. Ele dizia o seguinte: um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode vir. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. No caso de Jesus, né? Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível. Ouve o inaudível. E conhece o que excede todo o entendimento. Isto é um cristão verdadeiro. Não é compreendido pelo mundo, não pode ser e nem nunca será. Mas é compreendido por Deus. É amado por Deus. E recebe esperança viva e verdadeira deste mesmo Deus que não pode mentir, que fez promessas e que tem o poder para cumprir todas elas na minha vida e na tua vida, nos dando o que tanto nós precisamos nesse mundo: esperança. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus por mais essa aula. Como nós temos dito semana após semana, que o Senhor recompense o pastor Helder
que tem compartilhado conosco a respeito desses ensinos baseados na palavra do Senhor. É uma bênção saber e confirmar que nesse lugar nós temos aprendido tudo baseado na palavra do Senhor, não em pensamentos, ideologias, mas sempre na palavra do Senhor. Que eu e você possamos continuar depositando a nossa esperança em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu quero te convidar para continuar acompanhando as nossas programações no restante dessa semana. Amanhã, quinta-feira, nós temos mais um vídeo da série Te Faço um Desafio aqui também no nosso canal do YouTube. Esse vídeo que é para os adolescentes, pré-adolescentes, juniores, mas que todos nós podemos assistir e ser abençoados. Então amanhã, às 10 horas da manhã, sai um novo episódio aqui no nosso canal. Na sexta-feira, nós teremos mais uma convocação de oração nos grupos de WhatsApp, que você possa separar um momento do seu dia para clamar ao Senhor e, como foi dito pelo pastor no último domingo, que se você sente o desejo, você possa jejuar, mas que de fato esse dia seja um dia de clamor e de oração ao nosso Deus. No sábado, os jovens têm mais um encontro e uma live especial. Nesse sábado, às 19h30, nós vamos ter uma live com a participação do pastor Elias e da Lívia Chumiski, ali de Bragança Paulista. Então que você, jovem, possa se conectar conosco. Essa live vai acontecer no canal, na conta do Instagram do Atitude. O Instagram do Atitude é atitude.cieb. Então você entrando no Instagram, você busca ali atitude.cieb, você vai encontrar o nosso Instagram dos jovens. Você pode seguir ali o nosso perfil. E no sábado às 19h30 nós vamos entrar ao vivo com os pastores para falar a respeito de relacionamentos. Eles vão contar um pouco das experiências deles, do que eles viveram e o que eles têm para ensinar aos nossos jovens a respeito desse tema. E no domingo, nós nos encontramos de novo aqui no nosso canal do YouTube, às 10 horas da manhã e às 19 horas, para mais celebrações ao Senhor. Nós celebramos ao Senhor nesse lugar, não a homens, não a pessoas, mas nós estamos sempre reunidos para que o nome do Senhor seja exaltado. E no restante dessa semana, ao longo de toda essa programação, você vai perceber que não será diferente. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, continue tendo misericórdia da sua vida. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, um abraço e continue conectado conosco.